Eita, por favor. No programa de hoje, um professor de língua portuguesa que vem conquistando as redes sociais. Minha esposa me perguntou por que quem nasce no Japão é japonês, em Portugal, português, na Itália, italiano. Quem nasce em Tilambuco é o quê? Tilambucano. Ah, seu filho da mãe! O cara ensina a importância de se falar bem nos dias atuais. Fui eu quem comprei, fui eu quem comprou. As duas estão corretas, todas essas servem. Muitos aplausos para o professor. Nós vai escrever pra não esquecer que no finalzinho do ano o Enemzinho tá chegando pra ferrar você. Noslin Borges. Vai escrever. Ó o professor aqui, ó. Magal. Tudo bom, professor? Tudo bem? Tudo Como bom, é que gente? você tá? Muito bem, Você melhor acha... agora. Tranquilo? Tranquilaço. Você é um cara que faz muito sucesso, né? Que bom, e você, fico feliz. e você sabe que na vida a gente só lembra dos professores que a gente gostou. Sim. É verdade. É incrível isso, né? Tem uma japonesa que eu não gostava de física. E você sabe que é engraçado? Você pode reparar, o professor que você gostava, quando você fez lá, na minha época era ginásio. Colégio, era outros ginásio nomes. da ansiedade, mas tá tudo Era certo. outros nomes que tinha na época, né, para a juventude agora. Mas se você pensar bem, o professor que você gostava, você passa a gostar da matéria dele. Sim, exatamente. É curioso isso, né? Eu acredito também. demais nisso, de verdade. Assim, tanto que eu sempre falo para as pessoas, a minha função, né, é fazer as pessoas se apaixonarem pela língua portuguesa. O primeiro momento é desmistificar a língua portuguesa, porque todo mundo fala assim, língua portuguesa é muito chata, é cheia de regras, blá, blá, blá. Então, primeira coisa, eu preciso que as pessoas tenham empatia com a língua, com a língua portuguesa. Então, meu desafio inicial é quebrar esse momento de que a língua portuguesa é chato, tem um monte de coisa ruim, é só regra, é só decoreba. Não, calma, vamos devagar. Todo mundo fala língua portuguesa. Todo mundo domina a língua portuguesa de alguma forma, em algum nível. E o meu desafio é fazer com que as pessoas tenham mais facilidade em dominar a língua portuguesa mesmo, para poder terem ascensão social. Porque eu acredito demais que quem domina a língua portuguesa tem ascensão social. Porque hoje a ascensão social passa pela comunicação. E se a gente se comunica todo mundo em língua portuguesa, isso é uma verdade, assim. E isso eu falo porque eu já vivenciei e experimentei várias coisas em relação a isso. Tanto com o estudante, tanto com a minha vida mesmo. E então quebrar essa barreira inicial de que a língua portuguesa é chata e as pessoas olham para mim, eu tô lá fazendo uma paródia, dançando, dão risada de um professor de língua portuguesa, já começa a se aproximar da língua. Mesmo que o cara seja de exatas. Eu odeio português porque sou de exatas. Se o cara der uma risadinha, der uma desarmada em relação à língua portuguesa, eu consigo chegar nele. E a partir disso, aí é todo um processo dele ter o contato dele com a língua portuguesa. Mas isso que você falou é muito verdade. Quando a gente gosta do professor, a gente acaba gostando da matéria. E esse, posso dizer que é um dos motes da minha vida. Eu preciso que você não goste de mim, mas que goste da língua portuguesa. E para isso, muitas vezes, tem que fazer esse movimento de empatia. E você falou algo que realmente acontece, porque é o seguinte, isso a molecada tem que ficar, se bem que o nosso programa não tem mais muita molecada assistindo, graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus não tem mais. Tem saudades. 60 mais. Esses alunos, essas gordinhas de cabelo azul, são um inferno na vida da pessoa. Cheirando CC. A gente já tem um pessoal mais velho, tal, acompanhando a gente. Mas a juventude, você que é pai, você tem que fazer teu filho falar direito. Porque hoje em dia entrou uma moda da perifa. Que é uma coisa, é humano, Falar certo? errado é bonito. Isso. Falar errado Problema. é bonito, mas para arrumar um emprego, o cara não gosta, as pessoas não gostam. Quem não sabe falar. Quem não sabe falar. Isso é uma verdade, porque olha só, uma coisa que eu bato muito na tecla em todos os meus vídeos, tudo que eu faço gente, você precisa saber usar a língua portuguesa de acordo com a situação que você se encontra. Exatamente. Eu vou no barzinho com os amigos, não preciso falar uma norma padrão, toda certinha. Sim. Eu tô num momento, uma situação de uso livre da língua. Então não tem problema você usar humano, beleza. Você tá no teu grupo social ali, tá tudo certo, tudo beleza. Mas se eu for numa entrevista de emprego, eu preciso saber ajustar minha linguagem, porque aquela situação de entrevista de emprego me pede isso. Então, ajustar a linguagem de acordo com a situação que eu me encontro, isso é essencial. É uma grande verdade. E isso eu bato muito na tecla. Então, não tem problema você chegar em casa com seus pais e falar de um jeito mais solto, só com gírias, com seus amigos, no seu grupo de estudos, enfim, onde quer que você esteja. Sei lá, o grupo de jornalistas, o grupo de futebol, cada um tem sua linguagem própria. Exatamente. E tá tudo certo. Mas eu preciso dominar a língua a ponto
ponto de brincar com essa língua. Eu sempre faço um comparativo assim. Porque quando a gente via o Ronaldinho Gaúcho jogando, parecia que ele brincava de futebol. De tanto que ele dominava o futebol, eu parecia brincar com ele. Sim. E eu falo que com a língua portuguesa é a mesma coisa. A gente precisa dominar tanto a língua portuguesa a ponto de poder brincar com ela. Ou seja, usá-la de acordo com a situação que eu me encontro. Então eu vou numa entrevista de emprego, eu sei usar. Eu vou conversar com vocês aqui na entrevista, eu sei conversar. E não precisa muito. Esforço. Tranquilo. Eu vou encontrar os amigos no bar, eu sei como utilizar a língua lá também do jeito adequado para todo mundo. E é isso que é o essencial. Porque quando você sabe fazer isso, você domina a língua a esse ponto, aí você vai longe com o uso da língua portuguesa e também não castiga a língua portuguesa. Ô, professor, mas nessa questão aí, qual que é o maior erro? Porque as gírias, isso aí, os vícios de gíria e tudo mais, é uma coisa. Agora, na questão de erro mesmo, qual que é o maior erro que a turma comete? É o plural? Cara, talvez... é difícil maior erro, né? Acho que são vários pequenos erros que são repetidos, né? Ao longo do tempo. E aí pensando mais na escrita, tá? Nem tanto na fala. Na fala o plural é muito comum, né? Os dois pastel. Eu dou uma... Né? Às vezes... Então assim, na fala é muito comum a concordância do plural, isso é muito comum. Agora, quando a gente pensa na escrita, tem muito que eu vejo por aí, né? Placa de estabelecimento comercial, especialmente de comida. Sim. Aberto de segunda a sexta e coloca crase nesse a sexta. Não tem crase aí. É o a partir com crase, a todos, a você com crase. Não tem crase em nenhuma dessas expressões. E aí isso demonstra que a pessoa não domina a língua portuguesa. Sim. E aí pensando um trabalho, né? A pessoa que tem um estabelecimento comercial, quando você utiliza a língua portuguesa errada na comunicação, você já deixa tua empresa com certo... uma descredibilidade. Opa, será que essa empresa é tão boa? Se o cara não sabe escrever, não é cozinhar que ele vai. Será que ele sabe ler uma receita para fazer bem a comida? Verdade. Entende? Então dá uma sensação ruim. Então isso é importante as pessoas entenderem, que existem vários erros do cotidiano que as pessoas estão acostumadas a fazer e acabam reproduzindo. Simplesmente pelo fato de não ir atrás, sendo que hoje a gente tem muita possibilidade de ir atrás do que é o certo em relação à escrita, né? Existe N coisas na internet que a gente pode buscar, não tem só o que eu faço, existem vários professores de português na internet. O Google é simples. Você tá com dúvida, o que eu faço? Tô com dúvida de alguma coisa, já joga no Google. Exato. Mas saúde, aí tem uma Sim. casca de banana em relação à tecnologia, Morgadão. Por quê? Hoje a gente tem o chat GPT, a turma já está respondendo prova, inclusive, né, com a inteligência. E o chat responde errado em português, tá? Responde errado. Isso é bom saber. Só para avisar. Mas você acha que ele atrapalhou ou não? Porque desde a época do ICQ, que não sei se é da sua época, a gente tinha um corretor ortográfico, tem o WhatsApp. Sim. Você vê que o tempo inteiro a gente está lendo menos e a gente está usando a ferramenta. Atrapalha ou ajuda, professor? Então, o que atrapalha é usar a ferramenta da forma errada. A ferramenta está ali para potencializar. Só que as pessoas acabam utilizando de forma errônea. O chat GPT mesmo. As pessoas jogam para ele responder como se ele fosse um guru do século 23 já, entendeu? Então, assim, não é assim que funciona. O chat GPT ele pode ser uma ferramenta muito, muito boa quando você sabe utilizar ele. E aí, olha que legal. O ChatGPT é a primeira ferramenta, as IAs de modo geral, que nós adultos estamos dominando mais do que os adolescentes. É o primeiro momento em que houve essa mudança. Porque antigamente, a internet, enfim, a molecada sabia dominar muito antes que o adulto. Sim. Hoje, quem está utilizando mais adequadamente o ChatGPT e as outras IAs são os adultos. Por ter repertório? Por ter repertório e por saber fazer a pergunta adequada. Porque hoje, o que faz com que a IA te responda certo? Fazer o comando adequado, escrever adequadamente, o prompt adequado. E isso só quem tem maturidade para fazer. Então, por isso que a molecada joga lá, responda para mim, vai vir um monte de resposta que não é adequada. Porque falta aí a maturidade para usar a ferramenta do jeito certo. Mas é uma língua lazarenta para usar um português bonito, né? Porque, por exemplo, aqui eu estava vendo, né? Não, mas é lazarenta mesmo. Porque, ó, tudo bem, porque você fala, né? Sessão. Por exemplo, sessão com C e 2 S é de você ceder alguma coisa. Sim. Aí tem a sessão, que é a mesma coisa que eu falei, com SC cedilha, que é a sessão de um setor. E tem a sessão com 2 S, que é a sessão de cinema. É isso aí. Então... Qual sessão que você vai? Quando você tá lá, você dá um bug na cabeça, né? Quando você tá ali escrevendo. Você precisa saber direitinho, né? Mas aí, assim, o professor até me corrige, por favor. Essa forma é a forma que a gente aprende, né? Que a gente aprendia lá atrás. Né? Então, tipo assim, o professor ia ensinar, sessão de cinema é assim, sessão setor é assim. Então, você lembra desse ensinamento. Hoje, a molecada, que é aquela questão cognitiva que você falou. Hoje é mais burro. Não, exatamente, eles não assimilam. Eu aprendi, os preposições, adiante com desdém, entre, para, até, sem, contra, sob, trasperante, sobre, perpor, após, durante.
pro resto da vida. Aí, você ó, aprende. professor, Tá vendo? muito bom. Certo, professor? Professor Chachala. Tá limpo, hein? Tá limpo. O que você apanhou pra aprender isso? Isso é verdade. E o que você tomou de... Uma reguada de madeira, amigo. E o que eu faço também? Tentar facilitar essas coisas. Então, quando eu falo de sessão, eu tento fazer essas associações. Olha, sessão vem de ceder é com C. Então, eu tento fazer a associação para a pessoa lembrar que a sessão de ceder é com C no começo. Então, essas associações ajudam muito, né? Eu trouxe o livro ali de uma forma bem objetiva, bem direta. Bem legal esse livro. Legal mesmo. Sem... Tá aqui, ó. não. Tá aqui, ó. Trouxe Português para não pagar mico. De você já tá no... Tá aqui, ó. Tá à venda, né, professor? Tá à venda, já tá à venda na Amazon, só digitar lá. Professor Noslen na Amazon já encontra. E uma leitura bem gostosa, bem legal. Bem leve, bem tranquilo, bem acessível. Objetivo, direto ao ponto, para trazer essas dicas bem rápidas mesmo, para que a pessoa pelo menos possa olhar, bater o olho e grava essa informação. E aí quando estiver escrevendo o texto não tem essa dúvida, não tem essa dificuldade. Porque o grande lance hoje é isso. Todo mundo quer tudo para ontem, tudo rápido. Quer aqui, né? Por isso que entra às vezes num vídeo meu, tô dando uma dica, que é um recorte de um conteúdo gigante, e a pessoa fala, e o resto? O resto você tem que sentar e estudar, né? O resto tem também todo o material, mas você vai ter que buscar esse material que está todo contemplado nas minhas redes sociais também e agora no livro. Então, as pessoas querem tudo para ontem e a língua portuguesa ela não é assim. Ela é a longo prazo, é para toda a vida. Eu sou professor de língua portuguesa, mas eu vou passar a vida inteira aprendendo também língua portuguesa. Todos nós, né? Vocês trabalham com a língua portuguesa por serem comunicadores e também vão passar a vida inteira aprendendo. Você falou, mas a gente erra muito, viu? É para ontem? Pra ontem. Pra ontem. Pode falar pra ontem. Pode falar, não tem problema falar pra ontem. Pode falar os dois pastéis. Ninguém fala leite quente, só no sul. Eu falo leite quente, que eu falo leite quente. Curitiba, então. Você é de onde? Leite quente, sou de Curitiba. Viva Curitiba. Qual é a região do Brasil que fala mais corretamente o português? Não tem, né? Não tem o mais correto. O Sarney falava que era o Maranhão. O Sarney falava que era o Maranhão. Não tem uma região que fale mais correto. E o falava que é a Venezuela. O pior? A pior região. Não vai falar o pior. Cotia. Tem que vender livro lá. É tudo muito até abstrato isso, né? Se pensar qual que é o pior, qual que é o melhor, é difícil. Porque você tem uma questão que é da língua portuguesa no Brasil todo. Pensa, o Brasil é um país continental, né? Sim. Então essa disparidade, ela às vezes numa região do norte é muito boa e em outra região do próprio norte mesmo é muito ruim. Então não tem como dizer o lugar mais digamos, equilibrado na língua portuguesa e o menos equilibrado. É difícil isso. Mas independente da questão de falar corretamente, tem gente que não usa corretamente o sentido da palavra. O que a gente está vendo hoje muito é falar literalmente para tudo. Sim. E como corrige isso aí para as pessoas? Porque assim, quando é gramatical, o problema é gramatical e tudo mais, beleza. Mas e quando a pessoa não sabe o sentido da palavra e usa bastante? O que você vê disso aí? O pessoal, isso... literalmente eu tô com fome. Peso nas costas, não tem nada. Né? Pois é. Isso é um vício de linguagem já, né? Usar o literalmente, essas palavras que, de certa forma, não encaixam no contexto, é um vício de linguagem. E existem vícios de linguagem gigantescos, né, no Brasil. Se pensar aí, vamos pensar num vício de linguagem, o sair para fora, um clássico, né? Mas esse literalmente já entrou nessa categoria também. É que as pessoas colocam em qualquer lugar e, no fim das contas, não tem sentido usar isso dentro do contexto que ela está utilizando. E aí vira um vício e as pessoas saem replicando. E acho que é outro problema que a gente tem na internet e no Brasil, de modo geral. As pessoas só replicam sem ir atrás da verdade. Sim, exato. E aí acabam replicando e achando que aquilo é bonito, aquilo é certo, e no fim das contas não está certo. Não, mas tem uns erros clássicos. Por exemplo, acho lindo quando a pessoa fala: doutor, essa tauba aqui. Tauba. Esse tem que se manter. Porque tauba. Ela cai, ela soa bonito. Ela soa melhor que tábua. Ela é mais igual o salsicha. Por exemplo. Salsicha é muito mais gostosa do que a salsicha. Às vezes o cara fala galfo, ao invés de galfo, né? Galfo. Galfo não ouvi. Tem palavras que sonoramente são melhores, né? Você tá comendo com a colher. Tem que comer com o galfo. Então, você vai comer com a colher, come com o galfo. Tem algumas coisas que são até mais poéticas, né? Isso, poético. Você não matou. É poético, é romântico. É verdade, é verdade. E aí, assim, são coisas que vêm de muito tempo, né? Inclusive está se perdendo, né? O tauba, o galfo. O meu avô falava sol. O sol, com o L bem marcado, né, no final, né? O sol, que também acho bonito isso. E isso está se perdendo porque é uma geração que
infelizmente já está falecendo e não está sendo replicado, tudo bem, né? A gente sabe que é muito próprio de um grupo de pessoas que nasceu em uma determinada época. E é natural que se perca, né? E agora tem muita... a internet, ela tem muito... Linguagem. Tem os caras chamam que eu não sei o que é, eles falam, vai tancar. Eu não sei o que significa. As gírias da internet. Lugar de jogo. Que cacete que é tancar? Fala aí, Alba. Tancar vem do LoL ou do Dota, que é um personagem que você recebe, você aguenta golpes. É o tancar, que é o tanque. Tancar golpes, é aguentar. É uma linguagem de então, quando o cara fala não tanquei, eu não aguentei. Não tanquei a porta. Não. Os caras falam não tanco, né? Isso tá acontecendo muito, né? Trazer as gírias dos joguinhos pra dentro do dia a dia deles, da geração deles. Tem N expressões, né? Desde da cringe, que já ficou cringe falar cringe, sim, até o tancar, que é algo mais moderno. Mas isso faz parte dessa molecada que está chegando agora aí, então faz parte do grupo social deles, mas lembrando sempre aquilo que você falou no começo, não dá para usar o tancar numa redação, numa entrevista de emprego, num dia a dia, quero pedir aumento pro meu chefe, não tô tancando o meu chefe, então assim, tem coisas que não dá para utilizar, tem que saber utilizar e aonde utilizar. Ô, professor, desculpa te colocar numa polêmica, mas factual. Não, é factual, porque nosso Ruivão veio fora. Lá vem, Lula ou Bolsonaro? O Carioca, um grande amigo meu, então viralizou um corte super antigo dele, aí sempre corte tira do contexto, que ele fala sobre doutrinações das escolas, e ele acha que tem que cada um, o pai, tem o seu papel e interferir, inclusive, na educação. Como é um corte, é muito difícil de entender. Mas existe doutrinação? Você que é professor, esse lugar ele tá também nas escolas? Porque também tem uma coisa bem chata em relação a isso. Qual o limite do pai? Não é nem limite só do pai. O pai pode interferir, né, na parte da metodologia? Como é que você enxerga isso? Cara, assim, eu acho que, primeira coisa, a educação, ela começa em casa. Então, a educação tem que partir de dentro de casa. A escola potencializa o ensino. A educação, ela vem de casa. Então, sim, os pais têm que acompanhar os filhos desde de perto o tempo todo na escola, tem que ter isso. A escola tem doutrinação? Não deve ter. Eu não posso afirmar se tem ou não tem, porque eu não estou mais dentro de todas as escolas do Brasil. Perfeito. Entende? Então, assim, ela não deve ter. Ela deve ser o lugar de potencializar o ensino e a aprendizagem. Essa é a função da escola, e a função da escola também é um papel social. A escola é a primeira sociedade que as crianças vivem. É uma mini sociedade. Entendeu? Então, elas aprendem dentro da escola a se relacionar um com o outro. Essa é uma das funções principais da escola. Então, ensino, aprendizagem e socialização. Todo o resto, se acontece, está errado. E isso em vários lugares, né? Em vários lugares, mas especialmente na escola, não é para ter doutrinação. Pode ser que tenha, e aí parte de alguma coisa individual de cada um que está fazendo o seu papel lá dentro da escola. Então pode acontecer, porque eu acho que hoje em dia as pessoas querem ter muito controle. Porque, por exemplo, o que você aprende? Tudo de ruim também se aprende na escola. Ambiente social. Você aprende palavrão na escola, fumar, conviver. Tudo que é isso. Por quê? Porque você aprendeu com fuzil. Mas o que acontece? Porque você vai entrar na escola. Quando você entra na escola, você vai estar com 40 moleques que vieram de umas outras famílias. Então é uma mistura de família, e ali você vai aprender a se defender, você vai entender o que é sociedade. Cada um tem seus valores. De certa forma é uma troca de educação. Cada família também. tem o seu valor. Por isso que as famílias têm que dar educação para que a criança possa se posicionar dentro da escola. E ela vai conseguir enxergar, aquela criança tem um valor diferente do meu, mas a minha mãe, meu pai me ensinaram tal coisa, e ele vai se posicionar dentro da escola. Por isso que não adianta a gente delegar para a escola a educação do modo padrão da palavra, mas sim, a educação vem de casa e ela é potencializada com o ensino e aprendizagem. E o que eles falam também é que a criança, dos 9 aos 16 anos, elas determinam o que elas vão ser com os amigos que elas vão ter. É ali que ele vai ter a identificação. Que é o ambiente. A criança. Formam os grupos. Isso, que é o grupo que você vai se identificar. Que precisa passar por isso, né? Até para ela ter mesmo discernimento maturidade individual, né? Teu pai passa um valor, sua mãe outra. O senhor não acha que hoje, assim, hoje em dia, as crianças, os adolescentes, eles querem fazer parte de um grupo. E antes, na nossa época, a gente meio que escolhia o grupo que a gente queria entrar. Hoje é aquela questão da aceitação, do vitimismo, tal. Será que eu faço parte? Você acha que isso atrapalha também no geral da educação? Com certeza. Quando a criança não sabe se posicionar, não sabe o que ela quer de verdade, e se deixa levar, para poder entrar nesse grupo eu tenho que fazer isso, então eu vou ser assim. Pertencer. Exatamente. Isso é um problema
sim, mas esse problema, ele é sanado dentro de casa. Sim. Ele é sanado dentro de casa. A escola tá ali para dar uma potencializada, mas aquilo que eu tô falando, eu tô batendo essa tecla porque é uma verdade. Eu ouvi a vida inteira isso. Ah, mas a escola não tá educando meu filho. Não, seu filho tem que vir educado de casa. Isso. Então, essa falta de posicionamento da criança, muitas vezes é porque não tem um posicionamento dentro de casa também. É porque os pais, a família, às vezes delega para a escola. E aí, porque dá trabalho, né? Dá trabalho, claro. Criar uma criança dá trabalho, muito trabalho. E os pais têm pouco filho hoje em dia. Tirando o Zuckerman. Então, e quando você tem... com a 3 aí, se você quiser um chinês. Não, eu tô na fila, eu quero o próximo. Você teve vários irmãos ou não? Eu tenho 3 irmãos. 3 irmãos. Com você, 4. Eu sou, na verdade, sou o penúltimo do... Então, são 4. 4 é criado como preá. Sim. Por quê? Porque o pai e a mãe colocam ali, só dá uma olhada se está engordando. E se está respirando. E se está respirando. Ainda no meu caso, eu tenho uma situação específica que eu tenho 2 irmãos de outra família, de outra mãe, né? Então eu sou filho único da minha mãe. Mas mesmo assim, né? Eu cresci num lugar onde tinha 30 crianças, era um prédio, um condomínio de 30 crianças. Então todo mundo crescia mais ou menos assim. A mãe olhava pela janela, tá vivo, tá gritando lá fora. Não sabia nem qual era o dela. Se não respondia, a mãe cuspia na cabeça. Se gritasse, não aparecesse na janela rapidinho. Aí hoje em dia o cara tem um filho. Então ele fica aquele filho tem que bibelô. ser um pequeno Einstein. E ele não é o pililico. É o pililico. O pililico é uma cobrança. É um inferno. Coitado, vai armado pra escola. O pililico manda no pai. Manda. Ontem falou, quero ir embora. Deu raquetada ali. Mas ele tá... Dá embora sozinho de táxi ontem. Fumou com fuzil. Legal que o Ricardo não Mas ele tá me devendo dinheiro. Vai na Gugan. É impressionante. Ele tá me devendo uma boa grana. Começou a trabalhar ontem já. Mas é isso. E aí essa superproteção acaba gerando, né, também essa falta de posicionamento, a imaturidade. As crianças estão cada vez mais tempo demorando para amadurecer. Sim. Por isso, por essa superproteção, por esse movimento dos pais não deixarem a criança crescer e ser realmente aquilo que ela precisa ser. É óbvio, né? Não é pegar a criança com 3 anos e soltar na rua, atravessa a rua e se vira. Não é nesse sentido, mas que ela viva cada etapa da vida como tem que viver. Quando eu chegar com 15, 16, eu lembro que quando eu tinha 15, 16, a gente já era um mini adulto, A gente já se virava muito. Hoje em dia, não. Você vê criança com 30 anos, né? Então é complicado. Adolescência tardia, né? Isso. Muito bacana o livro. E ainda tem as letras de música, tem letras aqui do Chico Buarque. Chico Buarque é bom, né? Cada puta letra, né? Dá pra comer muita gente com essas músicas. Construção, construção é uma obra-prima, né? Construção, eu me lembro muito bem. Canta, Sammy. Construção. Muito legal, viu, professor? Bem, bicho. Legal. Obrigado pela oportunidade de poder trazer o livro aqui pra vocês também, falar de língua portuguesa com vocês aqui. Parabéns. E a gente tem feito esse trabalho do livro. Muita gente pode perguntar assim, mas professor, já tem rede social, tem um monte de coisa que já entrega conteúdo de língua portuguesa, mas é mais uma plataforma, porque ainda existe gente que gosta de livro, graças a Deus. Sim. Então, entregando o livro para mais uma plataforma de ensino, que a parte de livro também, né? Então, é mais um movimento meu de poder tentar chegar a mais pessoas. Porque tem muita gente que não está na internet e que prefere o livro. Então, é para essas pessoas também que eu fiz esse livro. Minha avó falava, meu neto, se você tiver um livrinho, você nunca tá sozinho. Então sempre tenha um livrinho que você gosta. É isso. Legal, né? Os velhos, né? Os velhos tinham uma sabedoria, né? Eles tinham aqui, do livro que está à venda. Aqui, ó. Nas plataformas, você pode comprar português para não pagar mico. Vocês têm mais alguma pergunta para o nosso querido professor? Eu acho muito difícil a língua portuguesa. Você acha difícil? Por exemplo, eu não entendo por que se fala o mapa e não a mapa. Qual que é a lógica disso? É difícil. Não, é porque eu não entendo. Aí eu acho que eu falo errado e não tenho um bom português, porque eu não entendo a lógica. É igual a moto, uma coisa que as pessoas... A mapa é o estado. As pessoas acham que porque uma palavra terminou em A ou em O, ela é masculina necessariamente ou feminina necessariamente. E não é isso. O gênero gramatical das palavras não tem a ver com isso, não tem a ver com a terminação delas. Mas tem a ver com o quê? Porque com a terminação A, por exemplo, você fala mapa, termina em A, seria a mapa. Mas como que eu descubro se eu não conheço? Isso é construção da língua, isso é etimologia. É um estudo de onde a língua veio, a latim, a evolução. Se você falar isso pra mim, por exemplo, a moto vem de motocicleta. Mas é uma coisa assim, etimologia. Eu não sou especialista em etimologia, mas é a construção da língua ao longo do tempo, né? Pensar que a nossa língua tem uma trajetória histórica. Aquele alemão, o mapa, o lente. Eu tô com meu lente. É que ele tem nome duplo, né? Sami pode ser homem, mulher. Homônimo. A minha mulher é sueca, né? Então ela troca muito. Ela fala o mapa.
O mapa. Onde está o mapa? O mapa? O quê? Onde está a máquina de chuva? Eu falo, o que é máquina de chuva? Criança. É um guarda-chuva. Dr. Fritz. Tudo é uma máquina. É porque quando você é estrangeiro, tudo vira uma máquina. Onde aquela máquina de chuva? Criança. O criança. Me traga o criança aqui. Parece eu não que tenho. Tá pedindo pra matar, né, O criança. É meio bravo. Puta sotaque bravo, meu. E meu sogro, bicho, ele aprendeu a falar português, pra você ver como é que é, né? Meu sogro, ele é sueco, veio pra cá, e aí ele aprendeu português com fita cassete. Eu comprei um jogo de fita, era fita cassete, Sim, né? sim. Em Nova York, eu comprei, mandei pra ele e ele aprendeu a falar português. Aí ele me ligava, ele falava igual o papo. Alô? Eu falava, oi, Ion, tudo bem? Fala mais devagar. Eu falava, oi, Ion, tudo bem? Entendi. Tudo bem. É você. Levava para fazer uma frase 15 minutos. Mas isso ele tava jovem. É o Sammy medicado. Mas ele aprendeu, olha para você ver, com fita cassete. Com fita cassete. Depois ele fez uma universidade de português em Portugal para falar o idioma. Bacana isso, né? Da hora, e aí as pessoas falam que hoje em dia é difícil aprender português, né? É o jeito que ele aprendeu. Só depende da dedicação. Se dedicar um pouquinho em cima da língua portuguesa, a gente aprende, não é difícil. Ainda mais para quem já nasceu falando língua portuguesa, né? E você é uma simpatia, professor. Tá aqui, ó. Noslen é o quê? É Noslen. Noslen. Leia ao contrário agora. Lê daqui pra Nelson da massa. Nelson é meu avô paterno, que meu pai inverteu o nome e deu pra mim. E ele não tem, criativo, hein, meu? E ele não tem barba e é cabeludo. Aí, ó. E hoje na verdade não tem mais nada. E Borges ao contrário, o que dá? Borges ao contrário? Vou te falar um negócio ao contrário. Segrob Nelson. Noslen Sebrog. É professor Agenhoff. Sabe o que é Agenhoff ao contrário? É formiga. Professor, se você falar Agenhoff... Nada, meu. Tinha no Djalma Jorge. A gente fazia. É assim, ó. Olá, você põe a fita ao contrário e aí você fala Agenhoff. Fica formiga. Jornal Amém, Golias. Vambora. Vamos, professor.